Olá, pessoal! Hoje aprovei aqui trazer um resumo bem completo sobre o estudo do ciclo trigonométrico. Vamos lá! Bom, primeiramente vamos entender de que se tratam essas relações trigonométricas, que também são chamadas de razões trigonométricas, tá? Bom, nada mais é do que relações que existem entre os lados de um triângulo retângulo e as medidas dos seus ângulos. Esse símbolo aqui no meu triângulo ABC, ele representa o ângulo de 90 graus, tá? E a gente tem os ângulos alfa e beta, que são aqui representados. Bom, o triângulo retângulo, ele é um polígono, tá? Lembrando que polígono é toda figura fechada formada por linhas retas. Então, o nosso triângulo é o polígono que tem 3 lados. Por que é um triângulo retângulo? Porque um dos ângulos desse triângulo é de 90 graus. Então, por isso que ele é chamado de retângulo. Bom, ainda aí sobre o nosso triângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são conhecidos como catetos, tá? Então, ó, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, tá? E, então, a união deles vai formar esse ângulo de 90 graus. E o ângulo, o lado, tá? O maior, que é esse lado aqui, ó, que tá mais clarinho, que tá em frente ao ângulo de 90 graus, o lado AB, ele é o maior lado do nosso triângulo e a gente chama ele de hipotenusa. E aí, o que acontece, ó? O cateto, ele pode ser chamado de oposto ou adjacente. Vai depender do quê? Do ângulo que eu tô olhando. Então, ó, em relação a alfa, o meu cateto oposto é o lado BC. E o meu cateto adjacente é o meu lado AC. Agora, se eu olhar para beta, o meu cateto oposto a beta é o lado AC e o meu cateto adjacente a beta é o lado BC, ok? Bom, então vamos entender cada uma dessas relações, tá? Dos catetos, a hipotenusa e os ângulos que estão presentes ali no nosso triângulo. Bom, seno. O seno do ângulo, no caso aqui tá como ângulo θ, tá? Aparece alfa, beta, x, ok? Ou até mesmo o número do ângulo, 30 graus, 50 graus, 90 graus. O seno é o nome dado a uma razão. Essa razão, o que é razão? Razão é quando a gente tem ali uma divisão que muitas vezes é representada na forma de uma fração, tá? Então, a razão é a representação ali de uma divisão. E essa razão, para o seno, é a medida do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo que a gente está analisando. Então, razão é o resultado de uma divisão em que a ordem imposta deve ser respeitada. Eu não posso inverter, tá? Então, o seno sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, isso representa para mim o valor que a gente chama de seno. O cosseno, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? E como a gente já viu em outras aulas, a tangente, ela vai ser o seno dividido pelo cosseno, ok? Bom, mas qual é a propriedade de seno, cosseno e tangente, tá? Uma propriedade importante dessas razões trigonométricas é o seguinte: o valor do seno, do cosseno ou da tangente é sempre o mesmo, independente do comprimento dos catetos e da hipotenusa. Quem manda é o ângulo. Então, o que acontece? O meu ângulo, os valores de seno, cosseno e tangente para aquele ângulo vão ser sempre os mesmos. E os lados eles vão aumentar ou diminuir de forma proporcional para manter constante essa relação de seno, cosseno e tangente, tá? Então, se eu tenho dois triângulos retângulos com o mesmo ângulo, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver dois triângulos retângulos cujo ângulo que eu estou observando é de 30 graus, independente do tamanho dos lados, a nossa relação de seno, cosseno e tangente vai ser a mesma, tá? Olha só. Aqui, eu tenho o triângulo ACG, tá? E aí vocês vão ver, ó, aqui tem 30 graus, tá? Aqui a gente tem uma medida, tá? E aqui outra que já vai aparecer para vocês. Essa relação aqui, ó, tá? Pro 30 graus, essa minha hipotenusa, tá? Essa medida que não está aparecendo para vocês seria o cateto oposto, ok? Olha só.
Se eu aumentar o meu triângulo, então se eu esticar esse lado A aqui, ó, esticar até o I e aqui embaixo até o D, a minha relação, ó, esse triângulo aqui, tá? Ele continua tendo esse 30 graus. Então, ó, essa medida de 1,15, ela vai aumentar para 2,31, tá? Os lados, eles vão aumentar de forma proporcional, para que mantenha as relações de seno, cosseno e tangente constante. E aqui, finalizando a nossa figura, então, olha, a gente tem agora 3 triângulos, o ACG, o ADH, eu tinha falado I, né? É ADH, e o AEF, tá? Esses 3 triângulos, todas as relações de seno, cosseno e tangente vão ser a mesma, porque o meu ângulo não mudou. Ele continua sendo de 30 graus. O que mudou? A proporção dos lados, tá? Assim, os lados, se ele dobra, todos vão dobrar. Se triplica, todos vão triplicar. Então, ele vai aumentar ou diminuir de forma proporcional. Por quê? É como se fosse, por exemplo, uma camiseta. A camiseta vai ter o mesmo corte, mas vai mudar o tamanho. Então, se eu aumentar ou diminuir, o modelo da camiseta não muda, tá? Só muda que ela aumenta ou diminui. Ou mesmo uma fotografia. Quando a gente aumenta ou diminui uma fotografia, sem distorção, ela vai permanecer a mesma imagem, ok? Bom, então note que tem os 3 triângulos, tá? Que eu já mencionei. O ângulo de 30 graus está presente em todos eles, ok? E a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, de todos eles vai dar meio, tá? Então, se você pegar o cateto oposto GC e dividir por 1,15, ele vai dar meio. Se você pegar o cateto HD e dividir por 2,31, ele vai dar meio. E se você pegar o cateto FE, que é 1,73, e dividir por 3,46, ele também vai dar meio, que é a medida do seno de 30 graus. Ok? Bom, mas para que serve tudo isso? A tangente é muito útil para medir alturas, distância, tá? Então, por exemplo, se você precisa saber a altura de um prédio, você não vai ir até o alto do prédio e soltar uma trena lá embaixo, entendeu? Então, o que acontece? Você pode se posicionar, tá? Em frente ao prédio e você medir o ângulo com que você observa o topo do prédio. E você medindo a tua distância em linha reta até o prédio, você consegue descobrir a altura desse prédio. Ah, mas para que eu vou usar isso? Você vai usar para, por exemplo, se você precisar passar um viaduto e passa por cima de um prédio, eu preciso saber a altura que tem que ter, ou se está próximo ao aeroporto, né? Que altura que tem que ter o meu edifício para que não haja nenhum acidente, né? Na hora de decolar o avião. Tem vários motivos, tá? Bom, essa técnica usada aí na vertical pode ser usada na horizontal para calcular a distância de 2 pontos, sem precisar medir. Então, eu também posso descobrir a distância, por exemplo, de um ponto turístico a outro com esses recursos. E também, por exemplo, no espaço, para medir distância entre planetas, estrelas, tá? Que a gente nem consegue ver a olho nu, a gente consegue medir utilizando esses recursos dessas relações trigonométricas, tá? Elas também servem para usar em eletrônica, radiodifusão, tá? Para transmitir dados para o seu celular, ok? Serve para engenharia estrutural, engenharia mecânica, medicina, arquitetura, teatro, artesanato e até para ir viajar. Então, tudo isso é importante o estudo desse nosso conteúdo. Bom, agora chegamos ao nosso assunto principal, que é o círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, tá? A gente vai ver que alguns autores usam a palavra círculo, outros ciclo, e as duas palavras têm o mesmo sentido aqui no nosso estudo, tá? Bom, o que se trata, afinal? Ele vai ser uma circunferência que tem raio de uma unidade, tá? E ele é usado para representar números reais que estão relacionados aos ângulos, tá? Que ângulos? Aqueles ângulos que a gente trabalha no triângulo, mas não apenas, né? Porque o triângulo, retângulo, por exemplo, a gente vai ter os ângulos ali, o ângulo de 90 graus e os outros ângulos são menores que 90. E aqui no nosso ciclo, a gente vai trabalhar até 360 graus e vocês já vão entender o porquê, ok? Bom, cada ponto da circunferência, então, está relacionado a um número real, que por sua vez representa um ângulo, tá? Então, a circunferência, ela tem ao todo 360 graus.
tá? E é por isso que a gente vai trabalhar os valores de seno, cosseno e tangente de 0 a 360 graus. Bom, aqui está o nosso círculo, tá? Ele está posicionado num ponto 0, um ponto O ou 0, que é a coordenada 0, 0 num plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, é aquela relação que a gente tem do eixo x e y, em que a gente representa uma função, tá? O que é a função? É uma relação de dependência entre duas informações, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o raio de uma unidade. Lembra que o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula Cauchy-Petrie, que é comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio? Bom, se o raio é de uma unidade, o nosso comprimento vai ser de 2π, tá? E esse 2π, ele vai ser a unidade de radiano. Então, a gente trabalha tanto com a unidade graus e a unidade radiano. Então, o que acontece aqui? Os 360 graus, tá, da nossa circunferência, ele vai equivaler a 2π radianos, tá? Bom, então olha só. Se o 360 graus vale 2π radianos, a metade do ciclo, ó, metade de 360 vai ser metade aqui, ó, da nossa circunferência, que é 180 graus. E ela vai valer, então, π radianos, tá? É metade dessa volta. Então, a volta completa, 2π, ou 360, e meia volta é π, ou 180. Bom, qualquer número real que a gente pode estar representando nesse ciclo, tá? Só que a gente usa geralmente de 0 a 2π. E os ângulos principais, eles estão listados aí no nosso desenho, tá? Que a gente chama de ângulos das extremidades. E eles ajudam a delimitar os quadrantes. Então, ó, como que funciona? A gente começa no 0, que ele tá aqui, ó. Ele não tá aparecendo, mas é o 0. Do 0, quando eu giro 90 graus, tá? Então, ele vai ter essa medida aqui, ó, de 90 graus, ou π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque se o meu π equivale a 180 graus, 90 graus, que é metade de 180, então eu tenho que ter metade de π. Então, é π sobre 2. Então, ó, do 0 ao π sobre 2, a gente tem o primeiro quadrante. Do π sobre 2 ao π, a gente tem o segundo quadrante. Do π ao 3π sobre 2, que é 270 graus, eu tenho o terceiro quadrante. E do 3π sobre 2 até o 2π, a gente tem o quarto quadrante, tá? Então, esses ângulos da extremidade, eles ajudam a delimitar cada um dos 4 quadrantes que a gente tem no nosso ciclo trigonométrico. Então, eu acabei de falar tudo isso, né? Eu adoro quando eu falo e depois aparece o slide. Vocês já estão acostumados, né, galerinha? Bom, então, a gente sempre tem no sentido anti-horário, tá? Essa construção, porque ele começa aqui no 0 e ele vai fazer o giro de 360 graus, tá? Então, aqui, só confirmando o que eu já falei, quadrante 1, 2, 3 e 4, e os seus intervalos, tá? Correspondentes tanto em radiano como em graus, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai compreender a relação que a gente tem do seno e cosseno no ciclo propriamente dito, tá bom? Então, olha só, quando a gente olha aqui para o ciclo, a gente vê que tem ali um ângulo formado pelas medidas de D a C, ok? Então, ó, esse ângulo θ que está formado aqui, tá? Que está em roxinho, é o ângulo que a gente vai estar analisando. Então, quando eu faço uma ligação aqui, ó, de C até D, percebe que a gente forma um triângulo retângulo? Então, o que a gente vai analisar? As funções seno e cosseno nesse triângulo retângulo formado por ACD. Então, quando eu olho para esse ângulo, ó, quem que seria meu cateto oposto? Essa medida aqui, certo? Que eu estou chamando de B1. E o meu cateto adjacente seria essa medida AD, que a gente está chamando de A. Lembra que eu falei que no nosso ciclo trigonométrico a gente trabalha com raio de uma unidade? Então, o que vai acontecer? Ó? De A até C é a nossa hipotenusa.
e ela vale 1 unidade. Então, quando a gente aplica a relação seno, ó, seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, é CD dividido por AC. Como AC é o raio que mede 1, o nosso seno vai ser o valor do cateto oposto, que está representado por B1. Vocês conseguem perceber que essa medida de B1 é exatamente essa medida aqui, ó, de A até B, que está representado pelo Bzinho? Então, essa medida aqui, ela está transportada, tá? Eu estou transportando essa medida para o eixo Y, e aqui a gente tem, então, a representação do seno. E olha o que acontece com o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, AD dividido por AC. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A dividido por 1. Então, o cosseno é a medida do Azinho, que está representado aqui na linha do meu X, tá? Então, quando a gente analisa o seno e o cosseno aqui no ciclo trigonométrico, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando aqui essa correspondência em relação ao ângulo formado, lembrando que o nosso raio tem 1 unidade. E o meu cosseno, o que acontece? Ó, cosseno é a mesma coisa. Eu estou representando a análise aqui, lembrando que o raio é 1 unidade. E quem é o nosso raio? A hipotenusa do triângulo retângulo, ok? Então, aqui, ó, eu tenho um resumo, onde eu estou mostrando os 4 quadrantes, tá? Veja que o centro é a origem, que é o ponto de encontro dos eixos X e Y, tá? Veja que no eixo X, a gente tem o ponto A e o ponto C, e no eixo Y, os pontos B e D. E cada coordenada, que está representando ali com 1 a relação do raio do meu círculo, o que eu tenho que perceber, ó? Que no ponto A, como eu estou indo da origem para frente, ele vai ser positivo. E aí, o que eu tenho ali? Ó? O cosseno vale 1 e o seno vale 0. Quando eu olho lá em cima no ponto B, o meu seno vai valer 0. Perdão, o meu cosseno vai valer 0 e o meu seno vai valer 1, tá? Que vai ser quem? Vai ser aqui, ó, o nosso 90 graus, ok? Agora, e ele tá aqui, né, do 0 para cima, ele é positivo. Quando eu venho aqui para trás, no ponto C, que equivale ao posicionamento dos 180 graus, o que vai acontecer? Ó? Ele vai ser 0 para o seno e menos 1 para o cosseno. Por quê? Porque ele está do 0 para trás. Então, por isso que ele representa um posicionamento negativo. Esse menos 1 representa que ele está para trás da origem. E da mesma forma, os ângulos que estão posicionados no terceiro e quarto quadrante, tá? Vejam que para a linha do seno, eles ocupam negativo. O terceiro quadrante para o cosseno também é negativo, tá? Aqui, ó, o ponto da extremidade que equivale ao 270 graus, ele vai ser o 0 para o cosseno e menos 1 para o seno. Por quê? Ele está aqui para baixo, então da origem para baixo vai ser negativo, ok? Aí, pessoal, aqui então, ó, o cosseno marcado aqui na linha em vermelho e o seno na linha verde aqui, ó. Então, quando eu tenho um ângulo alfa, tá vendo, ó, o ângulo alfa, a gente tem a hipotenusa sempre medindo 1. Então, ó, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto é exatamente essa medida. E o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai dar exatamente essa medida, ok? Aqui, pessoal, para que vocês vejam os sinais. Como o seno a gente olha na linha do y, tá? Na linha do y, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, do 0 para cima positivo, do 0 para baixo negativo. O cosseno, como a gente vê o cosseno na linha do x, a gente vai ter que esse lado direito é positivo e o lado esquerdo é negativo. E a tangente? Lembra que a tangente é seno dividido por cosseno? Então, o que acontece? Quando eu pego positivo dividido por positivo, dá positivo. Positivo dividido por negativo, ele dá negativo. Negativo dividido por negativo, menos com menos dá mais. E negativo
dividido por positivo vai dar menos, tá? Então, a tangente, ela vai ter essa relação de sinais por quadrante. Aqui fica um resuminho, ó. No primeiro quadrante, todos são positivos. No segundo, somente o seno é positivo. No terceiro, somente a tangente é positiva. E no quarto, somente o cosseno é positivo, tá? Então, esse é um resuminho dos sinais que a gente tem das relações trigonométricas na circunferência de raio 1, ok? Aqui, pessoal, olha só. A gente tem os ângulos notáveis. Por que notáveis? Porque são os ângulos que a gente tem que dar atenção, são os ângulos importantes que a gente precisa dar mais importância, tá? Que são os ângulos mais utilizados em todas aquelas relações que eu falei para vocês, tá? Seja na engenharia, na arquitetura, na medicina, tá? A gente sempre costuma trabalhar principalmente com esses ângulos. Então, ó, o ângulo de 30, 45 e 60, tá? Que são os ângulos daquela nossa musiquinha para achar o valor de seno, cosseno e tangente, ok? E a gente tem os seus correspondentes, que a Pro costuma falar que é da família, né? Então, ó, o correspondente, vocês já fizeram essa tabela em sala. A gente tem, ó, a abertura aqui. Então, a mesma situação quando você olha para cá, ó, você tem a medida aqui do seno e cosseno, e vocês vão ver que a altura é exatamente a mesma para os ângulos que são da família de 30 graus, ó, o 150, o 210 e o 330 vão ter exatamente a mesma relação para seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, esse ciclo é mais para vocês conseguirem visualizar toda essa estrutura e a linha pontilhada, conforme vocês vão seguindo, vocês vão ver que ela vai ter sempre a mesma proporção quando é referente ao seno e quando é referente ao cosseno, tá? Bom, agora outro tópico aqui, que é equação e inequação. Olha só, o que é uma equação? A equação é toda igualdade entre duas sentenças, de modo que se busca determinar o valor de uma ou mais incógnitas, tá? Através de operações entre os termos da equação. Então, uma equação trigonométrica é aquela que envolve pelo menos uma razão, tá? Então, olha só, se eu estiver me referindo ao seno, o seno aqui, ó, é essa medida, tá? O que acontece? Para o seno de A, tá? Esse seno aqui, eu vou ter um correspondente no primeiro quadrante e um correspondente no segundo quadrante, tá? Então, aqui no eixo do seno, tá? Eu vou ter que o valor do seno de A e de A' é exatamente o mesmo, tá? Então, por isso que a nossa equação, a gente vai ter aí duas soluções, ok? Ó, agora, quando eu tenho inequação, a inequação é um contrário da equação. Por quê? Ela vai ter uma desigualdade, tá? Enquanto a equação eu tenho os termos de dois lados do sinalzinho de igual com o mesmo valor, na inequação a gente vai ter um lado que vai ser maior que o outro, tá? Então, a gente vai ter o sinal maior, menor, maior igual, menor igual. Então, olha só, se eu quero saber o seno que seja maior que o seno de A, então, ó, o seno de A é esse aqui, da flechinha vermelha. Para que seja maior, como a linha do y é o eixo do seno, tem que atender o que está para cima, tá? E a representação da inequação, eu coloquei aqui embaixo um exemplo, que é com os colchetes, tá? Como o sinal é maior, eu uso os colchetes virados para fora, dizendo que eles não podem fazer parte da resposta. Se fosse maior ou igual, então o colchete era para dentro, para que faça parte da resposta. Então, o que significa isso? Que eu quero os ângulos que fazem parte desse intervalo aqui, ó, tá? Porque o valor vai estar acima da minha flechinha. Então, quais são os ângulos que estão acima da flechinha? São os ângulos que vão de A até a linha, ok? Então, a gente sempre trabalha com uma desigualdade quando a gente fala de inequação. Agora, sobre as funções trigonométricas, que são os nossos gráficos, tá? Bom, elas são conhecidas como funções circulares ou periódicas. Por quê? A função periódica, elas possuem um comportamento periódico.
Então, num determinado intervalo de tempo, ela vai ter um movimento e depois ela vai sempre repetir o mesmo fenômeno, tá? Então, quando a gente fala do seno e do cosseno, a gente percebe que do 0 ao 360 graus, ela vai ter um determinado movimento. E depois ela volta a repetir. Então, é como eu desse uma volta no círculo, tá? Então, ó, dei uma volta do 0 a 360, esse é um período. E ele volta a se repetir. Quando eu dou uma segunda volta, uma terceira volta, quarta volta, e é por isso que a gente tem um gráfico como se ele fosse infinito, ok? Bom, pessoal, aqui eu quero que vocês percebam o comportamento que a gente vai ter no ciclo e o gráfico que está se formando, tá? Desconsiderem a falta de coordenação motora da professora, ó. 0, ó, ele vai subir 90 graus, 180, 270, 360, tá? Aí, olha, o que acontece? A hora que ele volta para o 0, tá vendo que ele vai movimentando e o seno vai percorrendo aqui a linha, ó, e a gente tem esse formato do gráfico seno, que nada mais é que esse caminho do 0 ao 360, ok? Então, essa curva é formada como se eu estivesse abrindo aqui esse círculo, tá? E dispondo, né, as suas informações aqui na linha do eixo X, que representa os ângulos, e a linha aqui do Y, que representa a nossa função, ok? Para terminar o nosso assunto, tá? A gente vai colocar aqui as outras relações, que é cossecante, secante e cotangente, que nada mais são do que as razões inversas das que a gente já conhece, que é o seno, cosseno e tangente, respectivamente. Então, o que acontece? A cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente, que seria cosseno sobre seno, tá? Então, essas relações, elas são usadas aí também dentro de tudo que foi comentado no início aqui do nosso estudo, ok? E a gente usa muito, nos vestibulares aparecem exercícios descontextualizados, que aparece para simplificar, né? E aí você vai ter que ir substituindo tudo por seno, cosseno, para resolver os problemas, tá? Para quê? Para que o que tá querendo esses exercícios descontextualizados? O que ele espera dos alunos? Que eles percebam essa relação que existe da razão inversa, tá? Então, trabalhar algumas habilidades utilizando as razões e as conexões que tem entre elas, ok? Por isso que aparecem muitos probleminhas aí descontextualizados. Aqui está a nossa relação fundamental mais importante, tá? Que é a relação que trabalha seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Por quê? Olha só. Vamos relembrar o nosso triângulo retângulo aqui, ó. OP é nossa hipotenusa, certo? OD e DP são os nossos catetos. Então, o que acontece? Quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente fala de hipotenusa e catetos, a gente não trabalha Pitágoras? Então, ó, vamos pensar. Se a nossa circunferência tem raio 1, ou seja, OP mede 1. Aí eu tenho aqui, ó, PD. Não seria o cateto oposto a alfa? Ele não seria a medida do nosso seno, como a gente viu anteriormente? Então, ó, seno, e aqui, ó, OD é o nosso cosseno. Então, se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo POD, a gente vai ter que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Como 1 ao quadrado é igual a 1, ficou então estipulado que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? E é daí que vem a nossa relação fundamental. E o que eu preciso lembrar? Que tanto a função seno como a cosseno, eu posso isolar uma delas. Então, ó, se eu colocar aqui seno ao quadrado é igual, e eu passar o cosseno para lá, o seno vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. E vice-versa. Se eu quiser jogar o seno para lá e isolar o cosseno ao quadrado vai ser 1 menos o seno ao quadrado, tá? E quando que eu vou usar? Tudo vai depender do que aparece num problema, tá? Então, assim, se a gente pensar no Enem,
os probleminhas vão vir contextualizados e com valores para você substituir e trabalhar aí as relações básicas de seno, cosseno, tangente. Agora, quando a gente pensa em vestibular como o FUVEST, por exemplo, vai vir expressões, tá? Envolvendo as relações trigonométricas, e aí a gente tem que observar o que a gente tem para saber pelo que a gente substitui, ok? Pessoal, eu espero que tenha dado uma clareada no nosso conteúdo, que tenha ficado mais fácil a compreensão, tá? Lembrando que eu estou à disposição de vocês, podem me mandar e-mail, me procurar na escola, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo para todos!